Acordar é a melhor razão para ser feliz. Bom dia. Bom dia. Carta ou epístola de Judas. A doxologia de Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Graças a Deus. Nós estamos diante de um Deus que era, que é e será por todos os séculos. Não poderíamos nos expressar contrária à afirmação de Judas, ao glória e majestade seja nosso Deus pelos séculos dos séculos. E repetindo o que vos falei no início, acordar é a melhor razão para ser feliz. Eu recebi logo cedo essa mensagem. Ela veio de longe, lá do Nordeste. O meu querido irmão, o penúltimo da família, me alegrou logo cedo com essa mensagem. Salmo 156. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Você está respirando e eu também. Aleluia. É motivo de louvar a Deus. Basta isso para louvar a Deus, entre tantos outros motivos que nós temos. Estamos alegres, com alguns problemas enfrentando todos nós, mas estamos vivos, respirando a vida tão bela que Deus nos deu. Que Deus nos conduza com a sua bênção. Que esse momento seja um momento benéfico, benfazejo a cada um de nós. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui pela providência de Deus. Deus permitiu que aqui estivéssemos mais uma vez. Pode ser a última. Podemos retornar aqui muitas outras vezes. Eu não sei. Você também. Mas Deus sabe. Enquanto Ele permitiu o nosso fôlego de vida, nós temos motivos para louvar a Deus. Que Deus nos abençoe no estudo da sua santa e bendita palavra nessa manhã. Vamos rogar a bênção de Deus, que Ele nos auxilie, nos ajude, ilumine as nossas mentes para um melhor entendimento da sua palavra e não só isso, nos esforçar para colocá-los na prática no nosso viver. A Bíblia é a única regra infalível de fé e prática para a nossa vida. Nós sempre ficamos só com a regra de fé e a prática. Que Deus nos ajude para que coloquemos na prática o que vamos aprender e que já aprendemos e que continuaremos a aprender extraído da palavra de Deus. Vamos curvar nossas cabeças e vamos pedir a bênção de Deus para o estudo. Misericordioso Deus e Pai, nós somos agradecidos a Ti, Senhor,
por mais uma semana que o Senhor nos deu, com vida, com saúde, que ainda temos. Nós te agradecemos, ó Deus, por este dia tão belo, tão maravilhoso. Te agradecemos por todos que estão aqui na tua casa, e aqueles que vêm a caminho, e aqueles que não puderam vir. O Senhor dê a tua bênção a todos. Abençoa grandemente, ó Deus, para que possamos fazer bom aproveito da lição que vamos ouvir. Abençoa o Hinaldo, Senhor Deus, usa o teu servo mais uma vez para falar da tua verdade. Abençoa todas as crianças, jovens, todos nós, pois precisamos de ti todos os momentos da nossa vida. Abençoa os enfermos, abençoa, Senhor Deus, os desempregados e outros com problemas que só o Senhor pode dar a solução. Nós oramos, nós te agradecemos tudo, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, por certo, já leram a lição durante a semana, perceberam o tema, os textos e o objetivo da lição num resumo. Os sinais e seus significados. Nós vamos resumir a lição no capítulo 20, 30 e 31 de João. Está o objetivo do Evangelho e da lição de hoje. O descanso de acreditar na palavra. Hebreus 4, 3. Nós, porém, que cremos, entraremos no descanso. O resumo da lição, quem leu pôde perceber. Jesus realizou milagres, sinais, com o objetivo da verdadeira crença, para que creais que Ele é o Cristo. E em toda a Bíblia nós encontramos e aprendemos que aquele que não crê não entra no descanso. Uma pequena fé levará as almas para o céu. Uma grande fé trará o céu para as almas. Confiar no que Deus promete traz paz ao coração. Nossa grande necessidade é sermos pessoas cujos deleites são os próprios deleites de Deus. Deus tem prazer em sua palavra. A promessa de Deus descreve a felicidade daqueles que creem em Jesus Cristo como um descanso. Foi Jesus que declarou em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos, os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Falando em descanso, dois pontos importantes. Primeiro, o que é o descanso de Deus? O que é o descanso de Deus?
No Antigo Testamento, o descanso de Deus é no 7º dia, quando ele concluiu toda a obra da criação. Também o descanso de Israel, quando herdou a terra de Canaã. Esses dois exemplos de descanso apontam para quem? Para Cristo. No Novo Testamento, o descanso espiritual que o crente desfruta hoje é por causa da sua fé e comunhão com Jesus Cristo. E no futuro, o descanso que todos os crentes desfrutarão no céu, o descanso celestial. Segundo, quem entra nesse descanso? Os religiosos? Os frequentadores de igreja? Os operadores de milagres e sinais, entre aspas? Os que praticam boas obras? Quem entra nesse descanso? Todos os que creem na palavra de Deus, em todos os momentos da história. Foi assim também com Caleb e Josué, que creram e perseveraram em seguir ao Senhor. É assim com aqueles que creem em Jesus, pois recebem alívio e descanso para as suas almas. Estarão neste descanso celestial todos os que perseveraram e perseverarem em seguir a Jesus. Nesse paralelo, o poeta cristão compôs: crê em Cristo sem detença, foi por nós que morreu, e só por esta crença tens entrada no céu, não há outro meio. E eu repito, entrarão no descanso os religiosos? Nunca. Os frequentadores de igrejas? Jamais. Os que praticarem boas obras? Não é possível. Aí o sacrifício vicário de Cristo seria anulado. Não é por obras meritórias. Nós somos salvos pela graça e por meio da fé. Isso não vem de obra, para que ninguém se glorie. Só por esta crença é que temos a entrada no céu. O Evangelho de João apresenta, é o tema do trimestre. Qual é o tema? O tema do trimestre. Toda revista tem. O Evangelho de João é o livro. Jesus, a verdade que liberta. Esse é o tema. Todas as lições estão focadas nesse tema. Jesus, a verdade que liberta. Não há outra verdade a não ser Jesus. Foi ele que declarou. Em João 8,32. E conhecereis a verdade. Que verdade? Ele mesmo. E a verdade vos libertará. E se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não para fazer o que deve e o que quer. Livre do pecado. Livre da maldição. Livre da condenação eterna. Todo mundo sabe, principalmente nós adultos, que não tem como, após um processo legal, quase condenar ou quase absolver um réu.
Só existe a sentença de condenação ou de absolvição. Quando Cristo, que é a verdade, nos liberta, nós somos livres da condenação eterna, do pecado, do inferno. Em Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E todos os que são leitores da Bíblia sabem. Eu disse que todos os que são leitores sabem, porque tem alguns que não são leitores. Tem diante de si algo tão precioso, mas que não tem o interesse de estudar a palavra de Deus. E por isso, às vezes, são ignorantes a muitas coisas. No livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 17:31, Deus estabeleceu um dia. Para quem não fugiu da escola como eu, sabe o que significa estabeleceu, marcou. Deus marcou. Ou Deus agendou um dia. Deus reservou um dia. Deus estabeleceu um dia para julgar esse mundo por meio de um varão que ele acreditou. Quem é ele? Jesus, a verdade que liberta. Ele vai julgar o mundo todo. E voltando ao que eu disse, num julgamento, depois de um processo legal, se condena ou se absolve. Esperamos que nós, como igreja de Deus, estejamos nesse dia do lado à direita de Jesus Cristo. E Ele estará no meio como juiz para julgar aqueles que estiverem à sua esquerda. Ele vai dar a sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não me canso de dizer essas coisas, porque é um alerta. Talvez na sua família você tem pessoas que ainda não se converteu, como na minha também tem. E nós não podemos nos cansar de falar essas verdades. Isso é verdade, isso é verdade. Isso é real, vai acontecer. Um dia. Deus estabeleceu o dia. Mas aqueles que estiveram à direita de Jesus, como a verdade. Está no capítulo 25 de Mateus. Ele vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí sim é o descanso eterno para os que creem. Jesus realizou milagres, sinais e prodígios, com um objetivo, para que o povo cresce, reconhecesse Ele como seu Salvador. Ele não só foi e é e será poderoso para realizar milagres, curar enfermos, dar vista aos cegos, mas Ele também foi e é e será o poderoso para perdoar pecados. Está na lição, salvar os perdidos. E todas as lições estão focadas nesse tema. Jesus é a verdade que liberta, porque não existe outra verdade. Quem lê a Bíblia sabe muito bem, Jesus fez muitas declarações na Bíblia. Na aula anterior, o presbítero Eldo deu, algumas declarações foram citadas. Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Jesus disse também, eu sou o pão da vida. Jesus declarou também, eu sou a porta. Jesus também declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. E a mesma pergunta que ele fez para Maria, ele faz para nós: crês tu isto? Nós cremos que Jesus é a verdade, que nos isentará da morte eterna?
Ele é a verdade que liberta. Nós estudando parte do livro de João, e quem teve o tempo e a curiosidade de se aprofundar no Evangelho de João, pôde perceber um desafio especial para os intérpretes do Evangelho de João. É a relação entre ver sinais e crer. O autor dá grande ênfase ao significado singular dos milagres de Jesus, por revelarem muito sobre sua pessoa e obra. João 20, 30 e 31. Mas algumas passagens parecem sugerir que a fé baseada exclusivamente no fato de se ter pessoalmente visto os sinais, não é algo bom. Está em um dos textos básicos, 4:48. Por exemplo, Jesus repreende seus ouvintes: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Esta passagem traz à mente a afirmação de Tomé, 20:25. Se eu não vir, de modo algum acreditarei. Portanto, muitos leitores concluíram que uma fé ideal não tem interesse em milagres. Não é o que acontece nos nossos dias? E Jesus repreendeu: vós me procurais só pelo pão que perece, e não viste os sinais que eu fiz? O problema com esta conclusão é duplo. Primeiro, se a fé resultante de milagres não é boa, por que Jesus realiza milagres? Segundo, por que João relaciona estes sinais até em Cristo? 20:31. Crer em Jesus significa não somente reconhecer sua capacidade de realizar milagres, mas crer em Jesus significa muito mais, mas também aceitar o que aqueles milagres, como sinais, revelam sobre sua pessoa e sua obra. O evangelista indica que o registro escrito dos sinais de Jesus é testemunho suficiente para aqueles que não são testemunhas oculares. Esta forma de pensar está implícita no que Jesus disse a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Paulo apresenta uma relação semelhante entre o ver e o crer. Andamos por fé, não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7, Romanos 8, 24 e 25. A fé pode ser produzida e encorajada pelos sinais que Jesus realizou. Mas o objetivo desta fé é compreender Jesus em sua totalidade, não meramente como um operador de milagres. Jesus é revelado por seus sinais como atenta à palavra de Deus, um em glória como Pai e Espírito. Não é necessário ser testemunha ocular dos sinais. O seu registro é suficiente para transmitir seu poder, para descobrirmos e fortalecermos a nossa fé em Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus. O resumo da lição de hoje
Os milagres de Jesus são sinais de sua deidade. Defina a palavra deidade. A classe. Os milagres de Jesus são sinais de sua deidade. Senhor? Isso. Os milagres de Jesus, ou os sinais, dentro do tema de hoje, sinais e seus significados, os milagres de Jesus e seus sinais são de sua deidade, isso é, de sua divindade. E foram realizados com o objetivo ou finalidade de quê? O resumo da lição e o objetivo do Evangelho de João está em João 20, 30 e 31. Que está dentro do tema e dos textos básicos da lição de hoje. Não foi por acaso que Jesus realizou milagres, mas foi com um objetivo. É bom até a gente verificar o texto de João, capítulo de número 20, que muitos outros sinais foram feitos, Jesus Cristo fez, e não estão nesse livro registrado. Estes, porém, foram realizados para que creais. Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenhamos vida eterna. Então, foi esse objetivo dos sinais que Cristo realizou, os milagres de Cristo. Para que as pessoas vissem, reconhecessem o seu poder, a sua pessoa, como verdade que liberta, e uma vez crendo, tenhamos vida eterna. Não tem outro meio. Ou a pessoa crê e tem vida, ou não crê e já está morto, condenado. Em João 3, 18, diz que aquele que não crê já está condenado. Então, é fundamental a gente atentarmos para o objetivo da lição e do Evangelho de João. Jesus realizou milagres e sinais, primeiro, para que creamos que Ele é o quê? O Cristo. O que significa a palavra Cristo? Ungido de Deus, ou Messias. Quando Jesus realizou milagres e sinais, foi com o objetivo que as pessoas, incluem nós hoje, para que creamos que Ele é o Cristo, o ungido, ou o Messias, o enviado de Deus. Mateus 16, a declaração do apóstolo Pedro. A confissão de Pedro. Quando Cristo edificou e fundou a sua igreja, e ele disse para Pedro que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas ele, no diálogo com os apóstolos, ele perguntou para os apóstolos o que dizia o povo ser ele. E o texto é conhecido, não vamos entrar em detalhe porque não dá tempo. E quando chegou a vez de Jesus falar diretamente com os discípulos, Jesus perguntou: mas vós? Ele pode estar perguntando para nós hoje.
E nós? O que dizeis que eu sou? Aí o apóstolo Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa deve ser a nossa declaração. Foi por isso que Jesus realizou milagres. Para que creamos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o enviado de Deus. João 6, 68 e 69. Uma outra afirmação da palavra de Deus com relação àqueles que queriam seguir Jesus. O texto de João 6, a partir do 66, muitos dos discípulos se retiraram. E nessa ocasião e nesse episódio, Jesus perguntou novamente para os discípulos: E vós, porventura, não quereis vos retirar-vos? Pedro novamente tomou a palavra: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido. E nós temos conhecido que Tu és o Santo de Deus. Quem estuda a Bíblia sabe, no Cântico de Maria, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, Maria declarou: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Foi esse o objetivo dos milagres. Para que o povo reconhecesse, como nós devemos reconhecer hoje, a grandeza de Deus. Não só para realizar milagres, porque Ele tem todo o poder, mas o poder de perdoar pecados e salvar os perdidos. O que é muito mais importante. E quem leu a lição do aluno sabe. Os que se apegam em milagres se afastam de Deus, não foca a sua esperança no Cristo ressurreto. Os milagres resolvidos materialmente geram problemas maiores às vezes. Porque muitas pessoas não estão preocupadas com o maior problema e com o maior milagre que Cristo pode realizar, que é a salvação dos perdidos. A salvação da nossa alma é um milagre de Deus na nossa vida. E esse milagre Deus operou antes da fundação do mundo. Em Efésios 1, a partir do 3, Paulo descreve: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E no livro de Tito 1:2, na esperança da vida eterna, o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Jesus é a verdade que liberta. E Ele precisa ser conhecido. E é por isso que Ele realizou milagres e prodígios. Através dos milagres de Jesus e dos sinais que Ele realizou, muitos creram nele. Reconheceram seu poder de salvar. João 11, 45. A declaração da palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 45. Assim diz a palavra de Deus. Muitos, pois, dentre os judeus
que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Muitos de nós, talvez, que um dia entramos numa igreja evangélica e podemos sentir a presença de Deus e o poder dele salvar e transformar, cremos nele. Então, o resumo da lição e o objetivo da lição é sempre focado na verdadeira crença. Mas a palavra diz que Deus não olha para as nossas deficiências. Muitos iam para benefício próprio. Claro. E essa procura de benefício em seu favor era voltar, se tornava a crença porque eles viam o poder do milagre, o poder da fé, através do poder físico, eles viam o poder da fé. Exato. É importante focar, foi muito interessante, não está destacado nessa lição aqui hoje, mas o resumo de João aí que você já leu, é muito importante porque a gente sabe que na lição passada eu destaquei isso ali, que Jesus falou para aqueles fariseus lá, que eram os religiosos da época, que eles não criam nele, porque eles não tinham ouvido para ouvir, né? Vocês não me ouviram porque não têm ouvido para mim. Então é interessante que a Bíblia é chamada de espada de dois gumes. Isso. Então, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que tanto ela pode salvar como condenar. Então, Jesus deu a sua palavra justamente para isso. E aqueles fariseus que se consideravam os sabiões lá, os conhecedores da lei, eles não foram salvos, apesar de conhecerem. Né? E Jesus realizou todos esses sinais, mas você acabou de dizer que muitos creram, né? Não é todo mundo. Então a palavra de Deus ela serve tanto para condenar como para salvar. Né? Então a gente que tem a palavra de Deus, é bom todo mundo pensar muito bem nisso daí. Você tem a palavra de Deus, e se você não crê nela, não é crer, é você entender e praticar. Você E aceitar. aceitar tudo isso daqui e você fazer o que está escrito aqui, porque senão ela está servindo para te condenar. Claro. O fato de ter não quer dizer nada. Porque ele disse, né, não lestes as escrituras, lógico de ler. Ler, mas não serve. Além dos milagres realizados por Cristo, para que criamos nele, é para que reconheçamos que ele é o Filho de Deus. A profecia do profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14, Isaías escreveu: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No mesmo livro, verso 6 do capítulo 9, Isaías declara como se Cristo já tivesse nascido. E quem estuda um pouco a história da Bíblia, a história da igreja, e quem tem o zelo de estudar um pouco mais a Bíblia, que é mais importante, Isaías viveu mais ou menos ou aproximadamente 800 anos antes de Cristo. E no capítulo 9, verso 6, Isaías declarou: porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, mas só que ele nasceu uns 800 anos depois. Mas ele cria na palavra de Deus, de tal forma que ele declarou como se já tivesse acontecido. Porque a palavra de Deus se cumpre na íntegra. E o governo está aos seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Os milagres foram feitos também para que o povo reconhecesse Jesus como verdade, como Filho de Deus. A promessa do Filho de Deus ao mundo se cumpriu. Quando? Quando Cristo nasceu. Lucas 2, 10 e 11. Se cumpriu a promessa. Os pastores estavam lá em Belém, pastoreando os animais. E o texto diz que eles viram a luz brilhar no céu como nunca. E eles ficaram trêmulos e com medo. E o anjo apareceu diante dele e disse: não temais. Eis que eu vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Se você, meu irmão, analisar esse texto, e entre tantos outros da palavra de Deus, nós vamos perceber a bênção que foi Jesus nascer. A Bíblia se cumprindo e as profecias acontecendo com relação ao nascimento de Cristo. E o verso de número 13 diz: e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixa, deitada numa manjedoura. Meus irmãos, em que resultou o nascimento de Cristo? Em que resultou a chegada de Cristo a esse mundo? Que é edificação para a nossa vida como crente. Olha o que aconteceu. 3 coisas importantes. E está dentro do tema que Cristo realizou milagre para que criássemos nele, para que reconhecêssemos ele como Filho de Deus. E nós vemos. Mas quando Cristo nasceu e veio a esse mundo, 3 coisas importantes aconteceram. A primeira está no verso 10 de Lucas 2. Alegria. Eis que vos trago nova de grande alegria. A maior alegria que nós podemos ter é reconhecer Jesus como a verdade que liberta e ter a consciência e crer nele como Salvador da nossa alma. Porque Jesus mesmo declarou que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Uma só alma vale mais que o mundo. O nascimento de Cristo trouxe alegria, mas também trouxe louvor. Está no verso de número 13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus. Aliás, quem estuda a Bíblia sabe. Eu li no início a doxologia de Judas. Mas a Bíblia ensina, quem lê a Bíblia já pode descobrir, que a maior doxologia da Bíblia está aqui nesse texto. Lucas 2, 14. E subitamente, ato contínuo, Jesus nascer e aparecer lá em Belém. Subitamente, ou seja, de repente, apareceu com o anjo que anunciava uma multidão da milícia. Que milícia? O que é milícia? Das hostes, do exército, da tropa celestial. Muitos anjos, uma grande milícia celestial apareceu junto com o anjo. E o que eles faziam? Eles louvavam a Deus. Louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Não de boa vontade, como alguns ensinam. O homem não tem boa vontade. A vontade nossa depende de Deus. Se dependesse de nós,
pontinhos. Nós não temos meios. Muito pelo contrário, em Efésios 2, a partir do 1, diz: nós éramos por natureza filhos da ira. E andávamos segundo o curso desse mundo e fazendo a vontade da carne. Mas Deus, em Cristo como verdade que liberta, por causa do seu grande amor com que nos amou pela graça sois salvos. Graças a Deus. Louve a Deus por isso. Louvemos a Deus por isso. Perfeito ninguém é, só Deus. Mas somos imperfeitos, salvos por Jesus. Aleluia por isso, graças a Deus. Aliás, Jesus veio para os doentes, não para os sãos, que os sãos não precisam de médicos. Ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Por quê? Ele é Jesus, é a verdade que liberta. Ele deu prova disso nos milagres, para que creássemos que Ele é realmente essa verdade. E Ele mesmo também declarou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Naquela linguagem, senão por mim. Ele é o único meio. E quem tentar um outro meio será decepcionado. Porque muitos milagreiros e operadores de sinais, entre aspas, irão se justificar. E está em Mateus 7, 21. Nesse dia, quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, eles vão dizer: mas Senhor, em teu nome eu fiz milagres. Em teu nome eu expulsei demônios. Jesus vai dizer: eu não te conheço, quem é você? Apartai-vos de mim, quem praticais a iniquidade. O céu não aguarda milagreiros, nem operadores de sinais, entre aspas. O céu aguarda aqueles que creem em Cristo como seu Salvador. E nós estamos aqui dominicalmente, mensalmente, anualmente, anos e anos. E às vezes a nossa fé tem sido minúscula, nosso entusiasmo tem diminuído, nossa crença não tem multiplicado, nossa vida não condiz com aquilo que aprendemos. Entramos, saímos do jeito que entramos ou pior. Porque não há uma disposição na vida de muitas pessoas, em todas as igrejas, ou na igreja de Deus em todo o mundo. Vida cristã é desafio, é compromisso com Deus. Ser cristão não é ser bobo, pelo contrário, é ser sábio. Mas ser cristão é ser humilde, é viver submisso à vontade de Deus, é fazer o bem a quem quer que seja, é praticar boas obras, e tem que haver um esforço. É amar até os inimigos que Jesus ensinou, isso é fácil. Você crê nos milagres que Cristo fez? Reconhece o seu poder de perdoar e de salvar? Você tem certeza da sua salvação? Então temos que viver a vida cristã na íntegra. Caso contrário, é o que Deus fala e Moisés registrou lá no livro das Crônicas. Deus disse para o povo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, você faz parte do povo de Deus e eu também no meio. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então
eu vou entrar em ação. Caso contrário, nossa vida vai ser sempre regredindo, sempre diminuindo e nunca multiplicando, sempre andando para trás e nunca para frente. Porque muitas vezes algo precisa ser mudado em nós. Deus sabe da minha vida, mas sabe da sua também. Antes da palavra chegar na língua, Deus já sabe o que você vai falar. Quem sabe você já pensou de falar de mim alguma vez? E se quiser falar, tem toda a liberdade, fala à vontade. E se eu também alguma vez tive intenção de criticar você, eu tenho todo direito e razão. Só que vou prestar conta a Deus. E Deus já sabe antes de eu falar. Vida cristã não é fácil. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, pode esperar, vai sofrer perseguição. Você quer ser assíduo à igreja, aos trabalhos? Você quer ser estudioso da palavra de Deus? Você quer ser um contribuinte fiel? Você quer ser uma pessoa de oração? Você quer ser uma pessoa que pratica boas obras, que ajuda a todos aqueles que estão ao seu alcance? Espero que você vai ser criticado. Pode ter certeza. Não saia fora disso. Mas não importa. Eu não vou dar conta a Deus, a ninguém a não ser a Ele mesmo. O importante, meus irmãos, é eu reconhecer o poder de Deus. Não só para realizar milagre, Ele pode realizar hoje, aqui, agora, em qualquer lugar, a hora que Ele quiser. Que Ele não mudou. Mas a bênção maior está em reconhecer o poder de Deus para perdoar os meus pecados, curar a minha alma. Mas o nascimento de Cristo, que é o objetivo da lição, que o povo reconhecesse Ele como Salvador e como Cristo Filho de Deus, resultou em adoração. O livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 2, verso 2, que fala da visita dos magos. Quem eram os magos? Quem foram os magos que também foram procurar Jesus? Foram sábios do Oriente. Os magos foram sábios do Oriente que foram procurar Jesus. E eles foram procurar Jesus para quê? E perguntavam, os magos perguntando, texto de Mateus 2:2. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós também vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. É muito importante nós reconhecer o senhorio e o poder de Jesus Cristo nos seus milagres e ter a certeza que Ele nasceu, que uma grande milícia, um grande exército louvava a Deus, e é importante para a igreja se reunir para adorá-lo. Quem sou eu e quem somos nós? Que quem julga é um só. Mas há quem vem à igreja com muitas intenções, menos para adorar a Deus. Sai pior do que entrou. Sua vida lá fora é um desastre. Eu não tenho condições de dizer isso, mas a Bíblia diz para mim e para todos nós. Jesus disse assim em Mateus 5,16: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Nós temos a capacidade como igreja de atrair ou afastar muitos para a perdição. Eu entendo assim.
você ou eu pode ser um instrumento do diabo para afastar alguém da igreja e de Cristo. Mas, por outro lado, nós podemos ser um instrumento de Deus, de Jesus que liberta para atrair pessoas para a igreja. Aí eu quero frequentar aquela igreja e eu vou me esforçar a ser igual fulano. Não é bom? Eu nunca vou frequentar aquela igreja para ser igual Bertano. Jamais. Já cansei de ouvir tanta gente falar isso. Até falei para uma pessoa daqui da igreja que a filha dele não ia fazer a profissão de fé para não ser igual a filha de Bertano que fez e estava procedendo mal. Eu falei para ele, você pode dar pode falar para sua filha? Se eu não quiser falar, um dia eu falo pessoalmente. Fale para ela, é um conselho amigável de pai, de presbítero, de servo de Deus. Fale para ela fazer a classe, dar a sua pública profissão de fé e não ser igual a fulana. Claro. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Como é bom a gente estudar a Bíblia. Porque a Bíblia é clara, não tem arrudeio. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus um dia. Mas o objetivo do tema de hoje e os milagres que Cristo realizou, além de ser para que criamos nele, reconheçamos ele como Filho de Deus, é também para que tenhamos vida eterna, o texto diz. Para que nele, crendo, tenhamos vida eterna. O texto áureo ou o texto de ouro da Bíblia, que todo mundo sabe de cor. Aliás, tem 2 textos que todo mundo sabe. Se não sabe mais nenhum outro, mas esses 2 não é possível não saber. João 3,16, Salmo 23, 1. Quem não souber desses 2, sabe onde desistir da fé. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aí vem o que está dentro da lição objetivo do tema de hoje. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus declarou isso. Isso daí é um resumo da Bíblia, né? É. E aquele que o senhor citou hoje, não sei quantas vezes, João 20, 30 e 31, é o resuminho do Novo Testamento. Do Evangelho de João. O objetivo do Evangelho. De tudo que contém no Evangelho. E João 6,47, olha o que Jesus disse. Jesus disse assim: todo o que crê em mim tem vida eterna. Não tem saída. Ou crê e tem, ou não crê e não tem. Mas não existe meio termo. E como o pastor Abel sempre diz, não existe achômetro na Bíblia. Eu acho isso. Você não acha nada. É o que a Bíblia diz. Suponha isso, né? Não se forma nenhuma doutrina ou lei sobre suposições. Claro. Portanto, o livro dele que escreveu mudou a ideia de muita gente. A ideia hoje, no meio aí não cristão, da evolução, né? Agora ele descobriu aí uma caveira aí, de alguém que viveu, não sei quantos mil anos atrás, uma coisa horrível, um macaco. É o contrário, os primeiros homens são mais bonitos que os de hoje. Ela deve ser a mulher mais linda que ninguém comparou ela, nem o homem, nem Adão. Nós estamos nos degenerando ao invés de. Senão assim estaria macaco pegando gente até hoje, né? Já acabou. Então,
cara que criou essa ideia, né? Criou essa ideia. Eu achei interessante isso. Eu nunca vi isso. Há mais de 800 vezes no livro dele a palavra suponhamos. E entre esta é isso. Suponhamos que o homem veio no macaco. Ele não disse que o homem veio no macaco. Suponhamos que pode ter vindo e não, mas não veio. Nenhuma tese sobre suposição. Claro. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, usa a palavra sinais referindo-se às ações milagrosas que Jesus realizou. Em João, há uma crescendo dessas ações de Jesus Cristo. A palavra sinal aparece no livro de João mais de 100 vezes. E ele começou os seus sinais lá em Caná da Galileia. Há 7 sinais de destaque no livro de João. A transformação de água em vinho, a cura do filho do funcionário do rei, está dentro do texto, a cura do enfermo paralítico de Betesda, a multiplicação de pães e peixes, Jesus caminhando sobre o mar da Galileia, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Mas, concluindo, Jesus realizou milagres para que criássemos nele, para que reconhecêssemos ele como Filho de Deus e para que tenhamos vida eterna, como eu estava falando. Não tem outra alternativa. Em João 5:24, Jesus disse assim: aquele que ouve, em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entra em condenação. Tem. Verbo está no presente, aqui e agora. Eu tenho vida eterna. Por quê? Eu criei. Não é porque eu nasci num lar evangélico, não. E não é porque eu sou da igreja presbiteriana com muita honra e privilégio. Mas eu tenho vida eterna porque eu criei em Cristo como meu Salvador. Aquele que ouve a minha palavra, não é qualquer palavra, e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entra em condenação, como a Bíblia se interpreta pela Bíblia. Eu gosto de usar essa pronúncia. João 5:24, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem é que está em Cristo? Os que creram nele. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. E isso está em. Claro. Em Cristo, que é totalmente diferente. E João 3,15, que Jesus disse para Nicodemos, uma das aulas que já aprendemos, para que todo aquele que crê tenha vida eterna. 3 coisas importantes para os que creem, segundo a lição de hoje. Em resumo, primeiro, os que creem em Cristo como Salvador estarão selados como propriedade que não podem ser violadas. Efésios 1:13, Paulo disse assim: em quem também vós, falando para a igreja, depois que ouvistes a palavra da verdade. Que palavra? O evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado. Ninguém será selado sem crer. Depois que ouvistes, é preciso ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquele povo do passado, na época de Jesus, andando no mundo, precisava ouvir. Nós precisamos ouvir hoje e continuar ouvindo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Que palavra? A palavra de Deus. Jesus é a verdade que liberta, é o tema. O evangelho da vossa salvação. Que evangelho? Poder de Deus para salvar. Romanos 1,16. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você já foi selado? Eu fui selado.
Ou sou só da igreja? Ou só tem nome de crente? Aquele que ouviu o Evangelho e creu foi selado com o Santo Espírito da promessa como propriedade. E quem lê a Bíblia sabe. Primeira Epístola de João 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu dizia, como diz o nordestino, que se dane o diabo. Que se dane o diabo. Romanos 8, a partir de 31, Paulo, nesse texto maravilhoso. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E o verso 37. Porque em todas essas coisas somos mais que vencedores. E quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Será o diabo. Que se dane o diabo. Porque maior é Deus. E Ele deu prova da sua maioridade, do seu poder, do seu poderio, do seu senhorio. Ele realizou milagres para que o povo visse, para que o povo cresce. E nós estamos nesse mundo e muitos estão vendo os milagres de Cristo de muitas formas e não creem em Deus. E Jesus está repreendendo. Vai me procurar só pelo pão que perece. É cura física. O que adianta? Deus pode curar teu corpo, mas você morre e vai para o inferno. É importante a cura. E quem não quer ter saúde? Todos nós. Mas o mais importante é a cura da alma. Morrer e ir para a presença de Cristo, morar para sempre. Isso que é mais importante. Os que creem em Cristo, a verdadeira crença resulta em selo. Resulta em comunhão, meus irmãos. Muitas pessoas não vivem em comunhão na igreja, vivem brigando, até às vezes odiando um ou outro, sem falar com fulano. Se eu entrar na igreja e fulano tiver, eu vou embora. Vai te converter, rapaz. A verdadeira crença, aqueles que creem em Cristo como seu Salvador, tem que viver em comunhão, tem que haver perdão, tem que haver humildade. É fácil? Não é fácil, vida cristã não é fácil. Quem pensar que é fácil, nem entre. Atos 2,42. Como viviam os convertidos da igreja primitiva? Eles se odiavam? Se entrasse na igreja e tivesse alguém que não vou muito com a cara dele e ia embora? Como que viviam eles? Os que creram estavam sempre juntos. E tinham tudo em comum. Isso é comunhão, é união. E aí você vai de Atos 2,44, Salmo 133, que é tão fácil falar. O difícil é viver. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam brigando, desunidos. Que os irmãos vivam em união. Em terceiro lugar, meus irmãos, isso é muito sério. Isso me compromete, deve comprometer você e todos nós. Quando nós cremos em Cristo, nós somos selados, temos o dever de viver em comunhão, e a verdadeira crença nos dá convicção de falar do Evangelho e ousadia. Paulo disse para a igreja de Corinto, em 2 Coríntios 4,13. Por isso, nós cremos, eu criei, pode ler, 2 Coríntios 4,13, segunda parte. Eu criei, Paulo está declarando, ele não tinha crido ainda, ele era perseguidor da igreja, mas quando ele creu e se converteu, ele disse, eu criei, por isso falei. Ele usou o singular, agora ele vai para o plural. Nós cremos, por isso falamos. Se você fala ou eu falo de Cristo, mas lá dentro não crê, eu tenho dúvida quanto à minha salvação, quanto à pessoa de Cristo, não vai fazer efeito na vida de ninguém, nem na tua principalmente. É lógico. E concluindo, que já deu segundo, né? Ainda estou com o ouvido bom.
Se falar alguma coisa, fale baixo que eu escuto. Mas se falar coisa boa, fale bastante alto. Resumindo, meus irmãos, os milagres, os sinais de Jesus Cristo foram e serão no futuro, foram no passado, são ou é no presente e serão no futuro, suficientemente para que creamos no que Ele mesmo declarou. Agora que deu, né? Ainda bem. Os milagres de Jesus, seus sinais, foram realizados e serão realizados para que creamos no que Ele mesmo declarou. O tema é Jesus, a verdade que liberta. Olha o que Jesus, a verdade que liberta, declarou. O que é que Ele declarou? O que é que você está pensando que Ele declarou para a gente terminar essa aula? Ele declarou assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que é. Eu sou aquele que era. Eu sou aquele que há de vir. Só isso? Ou tem mais coisa? Tem, né? Eu sou todo-poderoso. Apocalipse 1, 8. Você estava curioso? Apocalipse 1, 8. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus era, é e sempre será. Essa declaração e o tema muito apropriado. Jesus, vírgula, a verdade que liberta. Essa verdade é aquela verdade que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. E Ele vai vir para quê? Para buscar a sua igreja. Essa semana era quase meia-noite. Um rapaz de uma igreja pentecostal passou uma mensagem para mim: presbítero Inaldo, o que é que o senhor diz? Porque eu aprendi que Jesus Cristo virá, primeira vez, ocultamente. E depois virá visivelmente. Aí eu respondi a mensagem para ele: Jesus virá visivelmente. Leia Apocalipse 1. Leia Apocalipse 1:9. Virá entre as nuvens e todo olho verá. Até aqueles que traspassaram ele com as suas espadas. Apocalipse 1. Apocalipse 1:7, estava um pouquinho antes. Disse, aí não está tão longe. Dá para passar. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Vá para a 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transformados. Ele virá visível, e não oculto, para buscar a sua igreja. Estão formando aí a igreja, anunciando a volta de Cristo, não acontece, então eles se espíritos dele terem invisivelmente em algum lugar no mundo. Mentira, né? A Bíblia, eu falei, meu irmão, vamos pelo que está na Bíblia. A Bíblia diz que ele virá visível e todo olho verá. Não tem esse negócio de oculto. Mas quando Jesus vier, não vai ressuscitar? Então, se a pessoa está aqui ainda, é porque não tem, né? Vamos orar a Deus, agradecer. Claro. Diante, para ver o vivo. Então, se ele não viu. Os mortos vão ressuscitar. Primeiro, os mortos em Cristo.
Porque os que morreram sem Cristo também vai ressuscitar. Daniel 12:2. Haverá ressurreição para a vida, ressurreição para a morte. Eu sou a Biane, Isso. eu sou a Mas que vai ressuscitar, vai. que vai lá. Uns para a vida, outros para a morte. Mas nós somos privilegiados mesmo depois da morte. Depois que a gente morrer, ainda vamos estar no primeiro lugar. Graças a Deus. Vamos ressuscitar primeiro. E vamos subir. E o texto diz, termina no verso 18. Consolai-vos aos outros com estas palavras. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 18. O encontro glorioso. Como também haverá o encontro triste, no mesmo texto. Aqueles que serão banidos da presença do Senhor. Nós vamos para o céu não porque somos presbiterianos, ou porque nascemos em berço evangélico, ou praticamos boas obras, um monte de coisa. Nós só vamos para o céu se nós crer em Jesus, a verdade que liberta. Ele, Jesus, nos abençoe, nos dê um final de dia abençoado, alegre. Voltemos à noite para cultuar e lhe prestar culto. Peraí, só concluir. Façamos parte da grande milícia celestial, do grande exército. Abramos nossa boca para louvar a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade.